E aí, pessoal, como que vocês estão? Finalmente chegou a hora do Meta Report. Eu sei que esse mês era para ter saído no começo do mês, porém esse mês foi meio que uma bagunça dos lançamentos da Blizzard. No começo do mês eu pretendia lançar dia 1º, porém dia 2 saiu o mini conjunto e já tinha sido anunciado antes, então eu decidi adiar um pouco. Aí aconteceu algumas coisas, passou 2 semanas, saiu os buffs e nerfs do mini conjunto. Então, sempre que eu queria fazer o vídeo, tinha alguma mudança e para não ficar tão prensado assim numa mudança, porém para não perder muito mais tempo, eu deixei para agora, uns 3, 4 dias depois do nerf do último patch. E sobre os decks, eu vou fazer do mesmo estilo que eu fiz da última vez. Eu pretendia fazer um estilo um pouco mais rápido. Eu posso tentar fazer ainda no futuro, mas por enquanto eu vou tentar manter esse mesmo estilo, porque eu recebi bastante comentário até de gente falando que gosta dessa variedade de decks. Então eu decidi continuar trazendo 2 decks de cada classe, com propostas um pouco diferentes entre eles, pelo menos, justamente para ter essa variedade. Novamente falando da base de dados, a minha base de dados principal vai ser o HS Replay, eu uso Deck Tracker, e no Deck Tracker todo mundo que usa acaba trazendo as suas estatísticas para esse site. Como sempre, eu vou usar o último patch, que foi o patch lançado há 3 dias atrás, e sempre usando o Lenda como base. Eu poderia usar o Top 1000, porém não tem tanta amostragem, porque o patch é bastante recente, então já tem menos dados do que o normal, justamente porque o patch acabou de sair. E sobre os decks que eu vou pegar, eu vou dar uma prioridade para os decks mais populares, ou seja, os decks com mais partidas. Porque se ele tem mais partidas e continua se mantendo numa taxa de vitória boa, significa que ele é bom mesmo com muitas pessoas diferentes jogando. Porém, tem algumas exceções. Eu vou usar alguns decks que estão com hit alta mesmo sem muita amostragem, ou usar alguns decks que tem muita amostragem, uma rate não tão boa, mas, por exemplo, um que eu vou falar justamente para ter a variedade de estilos. O exemplo disso é o deck de caçador. O deck de Niri, ele não tem tanta win rate quanto o deck de Beast, não tem tantas partidas também, porém ele foi usado na Master Tour, no campeonato. Então, para você que gosta de uma pegada um pouco mais lenta no caçador, justamente para ter essa variedade, eu vou usar a versão que foi usada na Master Tour, que é o campeonato sazonal que tem de Hearthstone, o Pocket Train, que foi o campeão da Master Tour, usou uma versão do Nier Hunter. Tanto é que ele ficou bem mais popular depois da Master Tour, mesmo que a win rate não estava tão boa, justamente porque ele é um deck meio difícil de jogar. E antes de começar com os decks, eu queria apenas pedir novamente, se inscreva, curta o vídeo, deixe um comentário caso você tenha alguma crítica, caso tenha alguma sugestão, caso você tenha algo para acrescentar ou criticar desse formato aqui. E lembrando aqui também que as minhas outras redes vão estar na descrição. O meu Twitter, que é a rede que eu mais uso, e a Twitch, que é onde eu faço live. As lives, novamente, não estão tão frequentes assim, mas sempre que eu tiver online, seja para jogar Hearthstone ou jogar outro jogo, em live eu jogo com bastante deck esquisito, em live eu jogo outros jogos, e é isso. Tudo isso vai estar na descrição, junto com também, obviamente, os códigos dos decks que vão estar aqui no vídeo. Começando com o DK. O DK, os 2 decks que eu decidi trazer de DK foram o Lich Death Knight e o Hand Buff Death Knight. Tem outras versões, como vocês podem ver, tem a versão de nave, a versão de Death Rattle, com os últimos suspiros que evocam lacaios. Também tem a versão de Death Rattle com o Stegodon, que é para mais dano. Dito isso, eu decidi trazer a versão de Hand Buff, que ela tá decente entre essas aqui. As 3 estão meio empatadas, essas versões que eu falei. Porém, eu decidi trazer a versão de Hand Buff para ser meio que um oposto da versão de Lich. Sobre a versão de Lich, ela não mudou basicamente nada nesse último patch. O patch, uma coisa que eu deveria ter falado no começo, é que o patch foi bem relevante para a maioria dos decks. Teve só um deck, 2 que apareceram, com todos foram 9 buffs, mas praticamente só 3 funcionaram, e para uma classe só. Depois eu falo sobre ele. Mas
O deck de Elite é um deck controle, é um deck que você é focado principalmente nas elites, né, que são as sanguessugas, e você quer controlar a mesa e acabar com o jogo controlando a mesa. Além de, claro, você vai gastar muito cadáver, com os cadáveres você consegue baixar os gigantes, então além de controlar a mesa, você vai ter pressão de mesa com o decorrer do tempo, depois de você gastar uma determinada quantidade de cadáveres. Além de que ali os leeches são muito bons, você garante muita vida, você pode dar dano no seu oponente, principalmente diminuir a vida total do seu oponente. Outra forma de ganhar é com a Elise. A Elise é uma carta absurdamente versátil para qualquer deck lento. Todo deck que é possível rodar com 10 custos diferentes, roda a Elise, justamente porque ela faz qualquer coisa. Você consegue ter cópias de lacaio, você consegue ter lacaios a mais, você consegue ter buffs de lacaios, além de descobrir feitiço. Tudo isso é muito bom justamente porque você consegue se adaptar à matchup que você está. E o deck é isso, o ápice do controle. É um deck que ganha justamente controlando a mesa, sufocando os recursos do inimigo até não sobrar mais nada. Já a versão alternativa do DK, uma mais agressiva, foi o Range Buff que eu trouxe. Ele teve poucas adições, é um deck que já está aqui há bastante tempo. A única adição que ele teve nesse set inteiro foi o eixo, que vai dar um buff para todos os seus mortos-vivos, já que todos os lacaios do seu deck são mortos-vivos. E é para isso que você quer. Ele buffa tanto o lacaio da mesa quanto o lacaio da mão, e é isso que o deck de Range Buff faz. Você quer buffar os seus lacaios e garantir muito dano, você vai ter muita pressão de mesa, porque os lacaios se copiam, os lacaios dão dano quando entram, dão dano direto, podem dar dano direto. Então você disputa a mesa muito forte com a costureira, com os próprios Zanguarda, o Pterodax, que vai custar cadáveres, então sai de graça. Você faz tudo isso bufando os lacaios com a tititeira, junto com a bucaneira, para dar renascer para a tititeira e bufar os lacaios mais e mais. Lembrando sempre do combo possível de sopro venenoso usado no remendador, que garante que todo o dano que bater em lacaios vai matar aquele lacaio, então você nunca vai dar mais de 1 de dano em um lacaio só. Assim ele mata os lacaios e todo o resto do dano dos buffs que você deu para ele vai direto na cara do seu oponente. Então é isso. Lembrando apenas das outras versões, como eu disse, DK tem bastante versão diferente. A versão de nave, a versão de Último Suspiro com lacaios grandes, a versão de Último Suspiro com Stegodon. Então, todos esses decks são possíveis. Eu só trouxe a versão de Range Buff justamente por ser uma versão um pouco mais alternativa ao Lich. O Lich é um controle puro, o Range Buff é um mid-range mais combo que ganha principalmente a partir da mesa. Indo agora para Demon Hunter. Demon Hunter eu escolhi as duas decks mais populares, todos estão com uma win rate muito, muito boa. Porém, o Demon Hunter também tem outras alternativas, assim como o DK também tem outras alternativas viáveis. O deck de Saltar no Penhasco e o deck da Observadora de Vitrines também estão muito bons. Como vocês podem ver, eles têm menos partidas, porém a win rate deles está bem boa. Então são decks possíveis também para você usar, porém eu vou me focar nesses dois aqui. O deck de Pain não mudou praticamente nada. Você quer jogar os seus lacaios no início do jogo, os lacaios do início ou servem para comprar, ou servem para buffar o seu ataque, ou sinergizam quando você ataca. Então é um deck muito agressivo, é um deck que consegue dar bastante dano. Você tem o Mukla para garantir um começo muito forte. E além de lacaios, você também tem feitiços que dão muito dano. Você tem a Acupuntura, você tem o Gorishi, que vem da infestação. Você tem carvões quentes. Isso pode ser bufado com o Taunus. Você pode arranjar mais dano direto com o Zéfiro. Você tem formas de dar dano direto ignorando provocar com o Caim. Você tem o Zilex, que pode acabar com o jogo praticamente em 2 turnos, caso o oponente não tenha uma alternativa para lidar com ele. Além da própria Dana, que vai redirecionar o dano que você recebe. Penhasco perigoso, para você sempre ter lacaios no campo. E, é claro, as armas do DK, que sempre fazem muita coisa. Armas que compram, armas que evocam mais lacaios. Então, é um deck hiper agressivo, é um deck que consegue lidar com bastante coisa. Também, não só pelo Caim, que consegue ignorar provocar, você também consegue ignorar qualquer lacaio caso você tenha o cartão vermelho. Você bane um lacaio por 2 turnos
ele vai ficar adormecido e você consegue passar caso ele tenha provocar, caso ele tenha alguma palavra-chave que você acha incômoda. Cartão vermelho simplesmente acaba com esse lacaio e você consegue ir na face direto. Já a versão mais lenta do DH é a versão de Starship, é a versão de nave. É uma versão também que não mudou praticamente nada por causa do último patch. Como eu disse, o patch foi meio irrelevante. Esse daqui é outro deck que também não mudou em nada. É um deck que você quer jogar suas naves do início, você tem a bateria, você tem o núcleo dimensional, mas a principal peça de nave é com certeza o cristal de defesa de Arconita, porque você quer matar ele o mais rápido possível, porque assim que ele morre, você consegue ressuscitar ele com o morcego vil, e ressuscitando ele com o morcego vil, você consegue usar a política de devolução para ressuscitar mais e mais cristais. Além de ganhar muita vida, você vai fazendo uma nave gigante, você pode fazer tudo isso com o cubículo carnívoro, que consegue matar tanto os cristais como o morcego para evocar mais e mais peças, e assim fazer um Exodar. O Exodar, lembrando que você pode usar duas opções. Uma opção mais defensiva, que recebe armadura, toda a sua nave vai estar extremamente grande, então você consegue ganhar muita armadura em matches necessárias. Porém, caso você já tenha uma grande suficiente, o oponente não tenha tantos lacaios na mesa, você consegue simplesmente matar ele graças à formação ofensiva. E lembrando que, além disso, você também tem outra forma de usar o Exodar. Você consegue usar o Exodar de forma defensiva, por exemplo, ganhando armadura, porém você consegue matar a Gosma Dissolvente, então você vai ter um buff de 2 manas que vai estar do tamanho da sua nave, que é o buff de ossos, que vai estar do tamanho da sua nave. Então, se sua nave está 20-20, 30-30, 40-40, o que é relativamente fácil de fazer com esse deck, você consegue fazer um buff de 30-30, 40-40, 20-20. E tudo isso é por isso que você roda o Caim. Você consegue usar o Caim para, caso o seu oponente tenha uma mesa muito grande, você consegue simplesmente usar o buff dos ossos da Gosma no Caim. E o Caim ignora provocar, então você consegue passar direto pela cara do oponente. Indo agora para Druida. Druida é uma classe que está sofrendo um pouco. Como vocês podem ver, o melhor deck deles é um deck com 50% praticamente cravado e com uma taxa de partidas até decente. Os decks que eu resolvi usar foi ele, deck de Dollhouse, e o segundo foi o segundo com maior win rate, que foi o Aviana Druid. O Provocar Druid ele tá um pouco mais popular, porém a taxa tá tão abaixo do Aviana que eu decidi trazer o Aviana em vez do Provocar. O deck de Dollhouse é um deck de casa de boneca, como o próprio nome diz, é o deck que usa os lugares que dão dano mágico. Sendo assim, usa Corujônios e então sendo um deck OTK. Você quer controlar a mesa no início, você tem forma de controlar a mesa no início, mas principalmente você quer comprar cartas e rampar mana, porque com isso você consegue preparar o seu turno de letal melhor. Você tem Explorador Vistoso, você tem Insidioso, para garantir que você tenha o máximo de cartas na mão e mana possível para dar o seu OTK. O OTK é Corujônios, que vai dobrar todos os danos mágicos, usado junto com a casa, usado junto com patada, você tem Praça Humilhante, você tem Raízes Vivas, tudo isso para matar o seu oponente num turno só. Então, o segundo deck de Druida é o deck de Aviana. Também é um deck que não mudou basicamente nada nesse último patch. É um deck que roda feitiços e compras, e descubra, e escolha, e dá dano, e faz muita coisa. E você usa apenas um lacaio no deck, que é a Aviana. Com a história de Barnabas você garante o lacaio, né? O único lacaio do deck. E com ela, você vai botar 10 lacaios lendários aleatórios custando 1. Normalmente esses lacaios são o suficiente para acabar. Porém, exatamente por isso também, que a win rate do deck não é tão boa. Você é muito dependente de comprar a Viana e muito dependente dos lacaios que ela vai dar. Ele não tem muita forma de ganhar além disso. Você tem poucas formas de dar dano direto com raízes vivas, você consegue dar dano com patada, você consegue comprar bastante lacaios, mas como disse, esses lacaios vão ser completamente aleatórios. Então você precisa fazer o mais cedo possível a Viana. Você é muito dependente dela. E é por isso que a win rate dele não é tão boa. Justamente por essa
ter essa dependência de um lacaio só. E de a conseguir esse lacaio, você tem a dependência de os lacaios aleatórios que eles vão dar, nem sempre vão vir as melhores opções possíveis. E chegando agora em Caçador, Caçador não tem nenhuma surpresa em falar que o Beast Hunter continua muito bom. E o Beast Hunter é um deck que eu recomendo bastante também por ser muito barato. Então, caso você esteja começando agora, caso você esteja voltando para o jogo agora e tenha pouco por arcano, eu recomendo muito esse aqui, caso você goste de decks agressivos, justamente por ser um deck muito barato, é um deck que usa pouquíssimas cartas caras. É formado basicamente por cartas comuns e raras. Tem apenas 4 cartas épicas, né? 2 cópias de Alvoroço, 2 cópias de Giromancia. E a única carta lendária do deck, que é o Eixo, é a carta que você ganha de graça no passe de batalha. Então, caso você entre durante o passe de batalha da cidade de Ungoro, você vai ganhar o Eixo de graça. Então, a única coisa que você vai precisar é garantir as épicas do deck, porque todo o resto vai ser muito mais barato, justamente por ser comum ou rara. Falando sobre o deck, é um deck de feras, você quer evocar o máximo de feras possível, você consegue fazer isso muito rápido, você tem as feras muito baratas, você tem formas de evocar feras, você tem formas de dar dano baseado nas suas feras, você tem forma de buffar feras, evocar enquanto buffa, buffar no geral. Então, ele faz muita coisa e tudo, obviamente, voltado para feras, e tudo isso sendo muito agressivo. O Alvoroço, caso você tenha 2 lacaios no campo, ele já fica muito bom. Quanto mais lacaios você já tiver no campo quando jogar o Alvoroço, melhor fica. E com o Alvoroço você vai ter um campo cheio, garantindo que a sua dinomancia vai ser muito boa, seu eixo vai ser muito bom. É um deck que tem muito gás para matar o oponente rápido. E o deck mais lento de caçador é o deck de Niri. O deck de Niri, ele não é tão popular e nem tem uma taxa de win rate tão boa. O caçador, além do Beast Hunter, não tá muito bem. Eu trouxe o deck de Niri por ele ser meio que uma contraparte do Beast. O Beast é um deck muito agressivo. O deck de Niri é um deck de Descubra. Ele é um deck mais lento, ele tem várias opções um pouco mais lentas. Você pode ver que ele roda Xalá Brasil, roda Zilix, roda Expansão. Porém, a forma principal de você ganhar com esse deck é com a Niri. Ela repete todos os lacaios e todos os feitiços que custem 1 de mana. E esses feitiços que você ganha são com o Mixólogo. Você consegue descobrir uma poção que custa 1 de mana. Você consegue achar com o Trambique. Você tem vários feitiços bons do Trambique. Porém, o principal deles é o feitiço de dano, que você consegue copiar. E jogando eles, você consegue copiar ele de novo com o pupilo. E lembrando que todos esses lacaios são Descubra. E sendo Descubra, você consegue cópias dele com o Batedor. Então você vai conseguir cópias de lacaio, cópias de feitiços que dão dano, e com isso você vai ter muito dano com a Niri. Chegando agora em Mago, Mago tá bem mal das pernas, sinceramente. Os decks mais populares não estão tão bem, os decks que estão melhores não são tão populares, então por isso não dá para ter tanta confiança assim neles. Porém, os 2 decks que eu peguei foram esses 2 aqui. O Quest, ele tá muito popular, porém a taxa de vitória dele tá tão baixa que eu decidi deixar ele para lá. E as versões que eu decidi trazer foram o Mago Elemental e o Mago Protoss. O Mago Elemental não tem nenhum mistério. É igualzinho o Beast Hunter, você quer baixar os seus elementais, porque tudo sinergiza com o elemental, ou seus elementais sinergizam com feitiços de fogo. Então é um deck muito agressivo, você consegue dar bastante dano com os lacaios. Caso os seus lacaios não dê conta, você tem muitos feitiços. Você tem Geyser, você tem Bola de Fogo, a erupção do solar. Tudo isso vai dar bastante dano com certeza no seu oponente. Você tem formas de dar dano evocando o lacaio, você tem formas de dar dano direto com os lacaios, além dos próprios lacaios que podem ser pequenos, mas eles vão cutucando até uma hora você vai entrar no range de 12 de dano, que é 2 bolas de fogo na cara. E você sempre vai ter feitiços disponíveis, praticamente porque você tem muitas formas de comprar feitiços. Você tem a chama viva, você tem a crescência flamejante e você tem o bibliotecário conjurado. Então, com esses lacaios, você sempre vai ter feitiços de fogo na sua mão, e tendo feitiços de fogo, praticamente é dano garantido certo. Já o deck de Protoss é um deck muito simples, é um deck que você quer fazer o máximo de feitiços possível.
Você vai ter formas de descobrir feitiços, você tem formas de gerar feitiços, que é a característica dos protos. Você consegue gerar feitiços aleatórios, você consegue lidar com o campo, com Elise, você consegue controlar a mesa com o cálice, você também tem forma de ganhar armadura, você tem forma de controlar a mesa congelando a mesa, tanto com os feitiços quanto com o Bob. O Radgar vai fazer as maluquices dele, né? Vasquez vai controlar ainda mais. Calagus vai te dar um respiro a mais, porque ele vai descobrir cartas e fazer a primeira carta, o primeiro feitiço de cada turno custa 0. E tudo isso é um setup para o Colosso, que estaca com cada feitiço Protoss que você usar. Lembrando que o Colosso, você consegue jogar o Colosso junto com o lugar, que é o portal de dobra. Ele vai estar custando muito baixo. Com isso, você consegue jogar o Colosso, mestre cervejeiro. Você tem 2 de cada, então você consegue garantir até 4 Colossos na sua mão. E sendo que praticamente você nem precisa disso, já que com os feitiços de Protoss, normalmente 2 é o suficiente. E indo agora para Paladino, as 2 versões que eu trouxe são as mais populares, são as com mais taxa de vitória, e as 2 são agressivas, entre aspas. A primeira é o Quest Paladin, que não é tão agressivo, ele está mais com uma versão mid-range, mas é uma versão que usa a missão Profundeza de Golaka para garantir que todos os seus lacaios, que no caso são Morlocks, vão ter mais um conforme eles vão entrando em campo. É um deck extremamente fácil de jogar, sinceramente. Não tem dificuldade nenhuma com esse deck, ainda mais com a adição do Foguelras. O Foguelras dá rapidez para os seus lacaios, que era uma coisa que faltava. Às vezes você evocava os seus Murlocs muito grandes, porém não adiantava muita coisa. Então o Foguelras dá um alívio para você combater a mesa. Já que você não tem taunt, garante rapidez e assim você consegue garantir que os seus Murlocs, mesmo estando gigantescos, consigam efetivamente mudar o destino da mesa. Ele não é tão agressivo, como eu disse, ele é uma versão um pouco mais mid-range, justamente porque você precisa de um tempo para fazer os seus Murlocs ficarem imparáveis. Além desse não ser um deck que sofre muito com a mão. Você tem forma de comprar com um comerciante, você também consegue dar o último suspiro para comprar cartas com a Cerebratana, além de você ter o mapa submerso, que pode ser usado com o Tesouropina, que também pode usar a Mão de Adal. Então você tem lacaios que evocam mais lacaios, que evocam mais lacaios. Então é um deck muito simples e muito, podemos dizer, acho que a palavra-chave dele é Snowball. É uma bola de neve que uma hora vai ficar grande demais para o seu oponente lidar. Já a segunda versão, a primeira versão, uma versão mais mid-range, a outra versão é uma full agressiva. É um deck que quer acabar com o jogo muito rápido. Você tem lacaios muito baratos e lacaios que podem ser bufados, lacaios que evocam lacaios que buffam lacaios fracos. É um deck de horda, é um deck que quer fazer essa explosão no campo. Evoca lacaios pequenos, de repente buffa esses lacaios pequenos, de repente esses lacaios pequenos não estão mais tão pequenos assim. Você consegue buffar com o roubo ocupado, você consegue buffar com a aura, você consegue buffar com a oferta relâmpago e os Ilex, tudo isso em lacaios que já são muito eficientes, já que eles compram cartas, têm palavras-chave muito fortes, dão buffs ou custam 0, dão formas de dar dano, evocam mais lacaios, então tudo isso é muito bom para acabar com um jogo extremamente rápido. Diferente de um deck de tribo, esse aqui usa vários tribos diferentes, porém usa a capacidade dessas cartas de serem muito versáteis nas suas palavras-chave. Chegando em Sacerdote não teve também muita mudança. A versão que eu trouxe de Sacerdote foram as 2 mais populares e um rate decente, que são Protoss Priest e Bandage Priest. Protoss Priest é um deck extremamente divertido, é um deck que consegue lidar com a mesa muito bem no começo até, já que ele tem um peixe do dia, consegue usar a sentinela e a destruidora, e depois que essas 3 morrerem, você consegue usar ressuscitar para garantir que elas voltem de novo com o renascer, então você consegue ter mais trocas eficientes, mas principalmente garante que a sentinela morra mais. Porque com a sentinela morrendo mais, você garante que a sua nave mãe vai entrar o mais cedo possível
E a nave mãe entrando o mais cedo possível, você lembrando que você consegue copiar ela, você consegue lacaios protos aleatórios. E os lacaios protos são sempre muito bem-vindos, já que eles fazem um pouco de tudo. Você tem lacaios que você usa para causar dano, lacaios que você usa para ser mais defensivo, lacaio que você consegue ser defensivo e enquanto causa dano, além de ter lacaios controles que também podem ser agressivos caso eles sejam combinados. Então é um deck que consegue fazer muita coisa desde que você consiga essa constante morte das sentinelas. Existem outras versões também desse deck que você usa menos uma flor, por exemplo. Você consegue usar a Umbra ou o Sasquagaio, todos eles para fazer exatamente a mesma coisa, que é garantir mais navemães e, consequentemente, mais formas de gerar os seus lacaios protos e, consequentemente, matar o seu oponente com esses lacaios. Já a outra versão do Sacerdote vai ser o Bandage Priest, que é um deck OTK. Ele também usa aquela mesma ideia de usar uns lacaios e depois ressuscitar eles, porém dessa vez mais defensiva. Os lacaios que você usa para se defender são o Visgo e o Azucrinatron, mas a principal carta do deck que vai ser ressuscitada é o Artesão. O Artesão, que te dá 2 bandagens de custo 0, que cura 3 na sua mão, você quer ter o máximo de Artesão possível na mão, e depois disso você consegue jogar uma Sombra Murcha, que é um OTK que, enquanto você cura o seu oponente, a Sombra Murcha vai atacar ele. E com isso, com as bandagens, que você com certeza vai ter mais de uma, por causa do Artesão, que morreu e foi ressuscitado e morreu de novo, além dos buffs que você pode ter na sua sombra com o Príncipe, você pode ter buffs também com o Chavios, além dos próprios buffs da classe mesmo, com a Observação de Aves e a Halo Orbital. Então, combinando os arcados que você já tem, com as bandagens que normalmente você precisa de 3 ou 4, e uma sombra murcha um pouco bufada, nem precisa ser muito, normalmente mais 1, mais 2 de ataque já é o suficiente para acabar com o jogo. Com isso você consegue dar o ATK no seu oponente. Indo agora para Ladino. Ladino também foi uma classe meio esquisita de achar. O primeiro deck, não tem sombra de dúvidas, é o Firak. O Firak é de longe o deck mais popular da classe e é a maior taxa também. Com certeza é o deck que é recomendado para todo mundo. Porém, a segunda opção, como vocês podem ver, tá bem esquisita. Porém, assim como o Caçador, eu decidi pegar a versão que foi usada em peso na Master Tour, que foi o Space Rogue, a segunda versão mais popular do Rogue, além do Firak. Falando sobre o Firak, é um deck simples, ele quer curvar, você consegue fazer bastante coisa diferente com esse deck. Essa é uma das forças desse deck. Você consegue ser agressivo limitando as formas do seu oponente de jogar usando o observador ou usando o impositor. Lembrando que tudo isso com um passo furtivo, que pode fazer muita coisa. Você consegue, além de descobrir cartas muito fortes, já que tem como a Chuva de Pesadelos e a Cria da Loucura, você consegue controlar cartas muito bem. Elise, já cansei de falar sobre ela. Trambique também muito versátil, mas a principal ideia do deck é você usar o Firak o mais cedo possível. Você, como eu disse, os lacaios são suficientes para você causar algum dano no seu oponente, e o Firak pode ser um bom finalizador. Com a ajuda da Biltri, a versão miniatura, você consegue fazer o Firak já no custo no 7. Além de ter toda a pressão dos lacaios já existentes no deck, você ainda também consegue usar o deck do seu oponente para acabar com ele, usando o Ashamani, usando Fonte de Pesadelos. Lembrando sempre que tem a Chaladrazil também. Já a versão de Starship, versão de nave, é uma versão muito simples. Ele é bem mais focado nas naves. Então você tem que fazer meio que um Megazord, um Frankenstein, assim, usando peças de naves de diferentes classes para garantir que a sua nave que pia, quando é lançada, possa ser o mais ameaçadora possível. Lembrando sempre do Exodark, que consegue garantir dano, consegue garantir armadura, além de conseguir garantir que as peças de nave vão voltar para a mão. Lembrando que sempre tem essa opção de usar Exodar e passo furtivo. Ladino, você sempre tem que levar em consideração a força do passo furtivo, que é você usar um grito de guerra muito forte e depois poder simplesmente repetir ele
no futuro por 0 de mana. Chegando agora no Xamã. Xamã é também uma classe que não mudou muito nesse último meta. Ele criou uma versão mais popular, a versão de Quest, por causa da adição do Totem, que foi uma boa adição para o deck de Quest, porém as duas versões que eu peguei foram as versões mais vitoriosas, que são o Nebula Xamã e o Elemental Xamã. O Nebula Xamã, eu já estou cansado de falar sobre ele, já faz muito tempo que esse deck está praticamente exatamente igual. A única adição que teve nesse mini set foi o Taka. É uma carta muito boa, porque você consegue, com a ajuda da Gosma, mas primeiramente do Block of Art, você consegue fazer um lacaio muito forte, que depois vai ser comido pela Gosma, e tudo isso para buffar o Alaki, que vai estar muito grande, e vai ter Folha dos Ventos, e vai ter investida para você matar o seu oponente no OTK. Porém, além disso, ele já faz outras coisas muito bem, que é você controlar a mesa no início, você tem formas de lidar com a mesa do seu oponente, tanto com vulcão, tempestade, bagata. Além de você pode ter lacaios também, caso você compre a Agatha muito cedo. Elise, cansei de falar sobre ela, uma carta muito versátil. E o que eu posso dizer sobre esse deck é justamente isso. O que você preza nele, o que você quer desse deck é justamente a versatilidade. É um deck que faz muita coisa, porém não espere nada incrível em um único ponto. A força desse deck é que ele consegue fazer muitas coisas diferentes. Quanto aos combos, além desse combo de Block of Art, Taka, Gosma e depois o buff da Gosma no Alaki, você também tem Block of Art Firak, você tem Block of Art Nebulosa, a Nebulosa vinda da Agatha. Então é um deck que, como eu disse, faz bastante coisa diferente. Um deck que muda dependendo da match que você está jogando. Então é um deck que demanda um pouquinho mais de costume com a classe. Diferente do Elemental Xamã, que, assim como o nome fala, assim como o Elemental Mage, assim como o Beast Hunter, é um deck de tribo puro e simples. É um deck que você quer curvar os seus elementais e garantir que você vai dar dano. E que você com certeza vai conseguir dar dano. Porque as brasas crepitantes, vindo tanto dela mesma, quanto da brasa pina, quanto da garra escória, de tudo isso com feitiços de fogo que podem ser bufados. Os feitiços de fogo adicionados nesse mini set foram muito bons, justamente porque é um dano direto que pode ser bufado com dano mágico, além de dar buffs para seus elementais. Então, isso aqui foi uma ótima adição para esse deck e fez o deck praticamente voltar. Além do eixo, é claro, todos os lacaios da sua deck são elementais, então o eixo vai bufar todos os seus lacaios. É um deck muito simples, é um deck puro de tribo. É um deck que baixa os lacaios, depois baixa mais um da mesma tribo e continua baixando e usa lacaios feitiços que são simplesmente para causar mais dano no seu oponente. Sem nenhuma preocupação com controlar a mesa, simplesmente go face. E chegando no bruxo, chegamos finalmente na primeira carta relevante do último patch. O único deck que foi realmente mudado por causa do último patch foi o Egg Warlock. Junto com o Quest Warlock, são as duas opções para bruxo desse mês. O Quest é um deck muito simples, você quer simplesmente terminar a quest o mais cedo possível. Porque terminando a quest cedo, você consegue garantir muita coisa, já que ele dá lacaio com taunt e renascer, lacaio com rapidez e roubar vida, e lacaio com investida e elusivo. Então essas três opções são absurdamente insanas. Lembrando sempre que você pode usar a fenda enquanto você ainda está com o pupilo e poça amarela na mão e estacando. Então você consegue copiar a fenda. É praticamente impossível você perder quando você tem duas recompensas de quest. As recompensas de quest já são muito fortes. Você tendo a opção de copiar elas é sempre muito bom. E sendo um deck de bruxo, é um deck que obviamente vai comprar muita carta, que no início você quer comprar cartas para garantir que elas sejam temporárias, para completar a quest primeiro, mas depois de um tempo
você consegue usar essas cartas de sobra que você tem, que você vai conseguir com a produção em massa, que você vai conseguir com as suas cartas que geram outras cartas temporárias, vai ser basicamente combustível para sua fenda. Então, é um deck que consegue ser agressivo, porém ele é dependente, totalmente dependente da quest. Depois de completar a quest, aí sim você começa a jogar outras coisas. E chegamos finalmente nele, o deck de ovo. O ovo de Kelos foi bufado, não o ovo de Kelos em si, o Kelos foi bufado, dando provocar para ele, e era exatamente o buff que esse deck precisava, sinceramente. Porque o deck é um deck muito simples, você quer usar o ovo e matar o ovo o máximo de vezes possível, você consegue buffar o seu ovo com Elisa, garantindo que você consiga matar ele de forma mais controlada, e você consegue ativar o último suspiro dele de várias formas, destruindo. Você tem o Come, 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 você tem Conflagrar, você tem Fogo do Inferno, tudo isso consegue quebrar o ovo. Lembrando que o Escavador Medula Negra consegue dobrar, então você consegue fazer mais e mais ovos. Além da Escala Eterna, que consegue matar o ovo e evocar uma cópia adicional. Então você sempre vai ter ovos com diferentes stacks. Lembrando que você precisa quebrar o ovo 5 vezes para evocar o Kelos, mas depois que você evoca o Kelos, você consegue fazer muita coisa, porque você vai ter o Kelos e ainda vai ter outros ovos para chocar. E com o Kelos, você consegue usar a Gosma para garantir para comer o Kelos e buffar outro lacaio com mais dano. Lembrando sempre que você tem o cubículo para matar o ovo e evocar mais ovos, ou matar o Kelos e evocar outra cópia dele. E caso tudo der errado, você consegue fazer de novo com a Umbra, que vai evocar de novo ovos com diferentes status. Então fica muito difícil do oponente lidar, justamente porque o ovo evoca um outro ovo, que evoca outro ovo, que evoca outro ovo, que evoca o Kelos. E o Kelos tem 20 de vida, então nem toda classe consegue lidar com tudo isso. As únicas dicas que eu dou é para algumas classes, principalmente Xamã, caso você jogue contra Xamã, é que o Xamã é muito comum usar Bagata. Então é muito bom você garantir que pelo menos uma vez você vai, em vez de você jogar no 3, por exemplo, contra Xamã eu recomendo você jogar no 4, 5, caso para você ter formas de garantir que o ovo vai morrer pelo menos uma vez. Para caso ele use Bagata, você consiga pelo menos ter ovos de volta na Umbra. Eu me diverti bastante com esse deck. É um deck realmente muito divertido. E ele tá forte, e isso é prova justamente pela win rate dele. Eu sei que a win rate dele tá em 50%, porém a popularidade dele tá muito alta. E ele é um deck relativamente difícil de jogar. Normalmente, como vocês podem ver aqui, os decks difíceis de jogar de bruxo, são o Space, o Mil, o Concierge, eles não são tão fortes. Então, um deck que é relativamente difícil ser tão popular e ainda assim tá com 50% de win rate, significa que mesmo as pessoas que não têm costume de jogar com deck estão jogando e estão vencendo, ainda que moderadamente. E chegando na última classe, Warrior é o deck de dummy. O deck de dummy é um deck que você quer evocar o dummy, né, o boneco de testes, e garantir que ele morra o mais cedo possível ou ativar os últimos suspiros dele a maior quantidade de vezes possível. Para isso você usa chave de boca, para isso você usa arrebenta com eles. Lembrando que você consegue usar o lugar de 1 de mana da Elise, caso você consiga a versão que evoca uma cópia 1 de um lacaio. E você consegue matar e ressuscitar ele com outras formas, como o cubículo, como o inventor Kabum. O mixólogo também consegue. Existe uma magia dele que ressuscita um lacaio que foi morto na sua partida. Então você consegue achar o dummy também. Então, é um deck basicamente todo focado no dummy, lembrando que o dummy dá 8 de dano, que você consegue repetir várias vezes, como eu disse, com a arrebenta com eles, com a chave de boca, e tudo isso vai ser repetido novamente com a Umbra. E lembrando sempre da opção de letal, que também pode ser possível, que é com derramamento químico, que vai puxar a Tortola, dá 5 de dano na Tortola, a Tortola vai ficar 2 de 25. No turno seguinte, você consegue usar o Alquimista para dar 25 de dano, ou um pouco menos, caso o seu oponente troque um pouco na Tortola. Mas é bastante dano para você dar no seu oponente. Como eu disse, o deck dá muito dano, já que você ativa o último suspiro do dummy algumas vezes. Qualquer dano já vai te ajudar.
E chegando no último deck do vídeo, é um deck de Quest Warrior. É um deck muito simples, como eu disse, é Quest Warrior, então o seu objetivo é sobreviver até o turno 10. Então é um deck controle. Para isso, essa versão usa as naves, usando o estaleiro, usando o Jin, os cristais, o canhão Yamato, tudo isso para garantir que você sobreviva até o turno 10. É um deck que não mudou muito, a única adição que ele teve nesse último miniset foi a adição do Grande Dracorex, que é uma carta muito boa, já que ele é um rapidez que dá 5 de dano em todos os lacais. Então é uma forma de você controlar a mesa. De resto, é um deck puro controle, você quer comprar, você quer rampar, você quer fazer os seus lacais fortes. E lembrando que tudo isso é para chegar no turno 10. A partir do turno 10, você literalmente ganha 9 outras condições de vitória do seu jogo. Sobre os decks é isso. Novamente peço, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário de qualquer coisa que você quiser. Eu agradeço muito os comentários, sempre tento responder a todo mundo que aparece. Lembrando novamente, as minhas redes sociais vão estar na descrição, tanto o meu Twitter, o X na verdade, quanto a Twitch. Todos são a mesma coisa do YouTube, Baruch_HS. E me acompanhem por lá no Twitter, eu falo bastante no Twitter. Na Twitch eu não tô tão presente assim, porém quando rola live, quando eu tô jogando, normalmente é por lá. Sempre que eu tô jogando, eu tô em live. E sempre que eu tô em live, é na Twitch. Então me acompanhem lá, é isso. Nesses próximos dias eu devo postar uma gameplay que eu joguei nesse último final de semana com o Egg Warlock. Eu vou tentar trazer a gameplay dele. Então é isso. Valeu, até a próxima.